Olá, professor, olá, professora, olá, educador, olá, educadora. Seja bem-vindo. O objetivo deste vídeo é apresentar a playlist que eu criei dentro deste canal, que se chama HQs e outras linguagens na sala de aula. Primeiro eu gostaria de me apresentar, para quem não me conhece, eu sou Eloir Pacheco, trabalho com histórias em quadrinhos há muito tempo, precisamente desde 1983, que eu fiz teatro, fiz resenhas para jornais, fiz charges e cartoons, trabalhei em rádio, trabalhei em televisão. Sou formado em História, buscando agora uma segunda licenciatura em Pedagogia e tenho uma pós lato sensu em Arte e Educação. O objetivo meu, o maior deles, é apresentar HQs e outras linguagens também, que iremos falar em determinados vídeos, para você, educador, educadora, que deseja tornar suas aulas mais atraentes, mais atrativas. A primeira defesa que eu faço é que um professor não deve utilizar somente as histórias em quadrinhos de forma ilustrativa dentro da sala de aula. Ele precisa e deveria, a meu ver, conhecer as histórias em quadrinhos, a sua produção, mais profundamente para se utilizar essa linguagem que é tão rica dentro da sala de aula, com maior conhecimento, maior domínio, para que possa utilizar das suas facetas junto com os seus alunos e alunas. Feito este primeiro apontamento, eu gostaria de mostrar alguns quadrinhos para vocês, só para que vocês tenham uma ideia do quanto temos para falar dentro desse universo das histórias em quadrinhos. Nós podemos ter materiais das mais diversas vertentes e adaptações de literatura, como, por exemplo, eu tenho aqui clássicos produzidos em quadrinhos, como Moby Dick, de Will Sienkiewicz, Sonho de uma Noite de Verão, de Shakespeare. Este é uma adaptação do Lilo Parra e do Anderson de Souza. É um material muito rico, muito interessante, que vale a pena você conhecer. Quero dizer que, a princípio, eu vou mostrar essas HQs, mas elas não são referências obrigatórias. Você pode ter outras em mãos ou fazer uma pesquisa pela internet e trabalhar com trechos, se você não tiver o livro propriamente, a revista propriamente em mãos. Aqui, por exemplo, O Pagador de Promessas, do Dias Gomes, é adaptado pelo Guazelli. Um trabalho monocromático muito interessante. Então, esse tipo de adaptação nós teríamos da literatura para os quadrinhos, é muito rico, é muito interessante, mas eu quero dizer o seguinte, é uma defesa que eu faço há muito tempo. Não se deve pensar na leitura de uma obra literária adaptada para os quadrinhos como um trampolim para a literatura. Ela é uma opção de leitura. O trabalho que deve ser feito ali, nós vamos discutir isso mais adiante no decorrer dos vídeos postados, mas deve ser um trabalho diferenciado, porque senão a gente fica naquela mesmice e acaba utilizando de uma forma muito rasa esse tipo de conteúdo que é muito rico. E já que a gente tem essa adaptação de uma obra literária para a HQ, merece uma consideração. Eu estou me apropriando de uma obra e transformando ela em uma outra coisa. Essa é uma discussão pertinente também. Ainda nas adaptações literárias, teremos obras como adaptações livres que o João Pinheiro fez do Jack Kerouac. E também podemos encontrar obras como A Execução, de Kafka. Esta foi adaptada pelo Dulanoia. O tipo do traço, o tipo da arte é muito bonito e merece observação. As histórias regionais, nós teríamos A Guerra dos Farrapos, essa aqui é uma edição rara de 1985, feita pelo Flávio Colim e pelo Tabajara Ruas. Bastante interessante. A Revolta de Canudos, do André Diniz e do José Aguiar.
E pelo professor Amaro Braga, nós temos uma coleção sobre história regional muito bem feita, uma pesquisa riquíssima. É da Tânia Kaufmann, Amaro Braga, Daniele Jaimes e Roberta Cirne. Aqui está, por exemplo, Traços Perdidos, História Desenhada. Este volume 1 trata do século XX, a segunda comunidade judaica de Pernambuco. E a história local, regional e local, pode ser também utilizada em busca de materiais que venham sendo publicados, como este aqui, A História de Curitiba. É uma publicação do Banco do Brasil, quando Curitiba completou 300 anos em 1993. É lindíssimo. Material muito interessante. Então, como eu havia dito, de repente você não tem essa edição, mas você pode ter alguma coisa, alguma outra obra que seja da sua região, da sua cidade, e você utilizar. Sobre a história ainda brasileira, eu mostrei aqui, nós poderíamos ter a história de Santos Dumont, por exemplo, para ser utilizada. Esse trabalho aqui é do Spaca, Santô e os Pais da Aviação. Sobre ecologia, O Menino Caranguejo, do Chicolan, um trabalho bem interessante, um trabalho feito também com apoio local de Joinville. Sobre negritude e as questões afro-brasileiras, temos quadrinhos muito bacanas, vários deles, que você pode utilizar, e eu vou dar alguns exemplos aqui. Do Eduardo Bettino, Palmares, A Luta pela Liberdade. Esse material, quando vendido, veio com aqueles questionários que você, como educador, deve conhecer, dando algumas dicas também. Eu guardei alguns desses questionários em alguns desses livros, que são bem legais. Mas como vocês viram, tem materiais muito variados aqui. Eu tenho Cabeleira, falando do José Gomes, que não é tão famoso como o Lampião, mas a história do cangaço, a história regional, pode ser vista e debatida nessa obra, desenhada pelo Alan Alex, que é um desenhista maravilhoso. Também são autores Leandro Assis e o Hiroshi Maeda. Bem legal. Do Flávio Luiz temos Aú, o capoeirista. Numa revista independente aqui, nós temos do Marcos Franco, do Marcelo Lima e do Elcio Rogério, que eu tenho o prazer de conhecer. Outro traço muito interessante, e a obra se chama Lucas, da Vila de Santana da Feira. Temos também do Alex Mir, do Caio Machado e do Omar Vignone. Tenho o prazerzaço de conhecer estes três. Guardei aqui até o cartão do lançamento, quando avisou do lançamento. E Orixás, do Orum ao Oê, incentivado pelo PROAC do estado de São Paulo, uma lei de incentivo bastante importante. Aqui do meu lado, eu separei, quando se fala em outras linguagens, nós podemos trabalhar, por exemplo, do Steven Spielberg, A Cor Púrpura. Esse é um filme bastante utilizado, mas que a gente pode fazer recortes específicos muito bons. História do Brasil em Cordel, do Mark Curran. A produção do cordel, ela é toda ela é artesanal, às vezes com pequenas tiragens. Esse, inclusive, dá uma oficina muito bacana dentro da sala de aula para a produção. Olha uma ideia interessante aqui do Jal e do Gual. É muito bom esse livro chamado A História do Futebol do Brasil através do cartoon. Você já pensou nessa ideia de utilizar o cartoon na sala de aula de uma forma cronológica? É o que a gente pode debater também. E do André Sintra e do Renato Torelli, nós temos Histórias que o Dinheiro Conta. Vale a pena a gente pensar as cédulas, as notas que nós utilizamos nos dias a dia, as moedas, como um objeto para análise imagética e um recorte temporal. E é isso. Eu gostaria muito que você me acompanhasse, refletisse sobre as histórias em quadrinhos
e outras linguagens dentro da sala de aula, de como você as utiliza e como você pode melhorar essa utilização. Este canal é justamente para isso, essa playlist específica, HQs e outras linguagens na sala de aula, é para que possamos discutir as histórias em quadrinhos e outras linguagens na sua utilização plena e que cative os alunos e alunas a aproveitarem melhor as aulas de história, de ciências, de língua portuguesa, até mesmo de matemática. Tem várias ideias aí que nós podemos debater e discutir. Eu conto com você para que se inscreva neste canal, nessa playlist, acompanhe, faça comentários. Em breve teremos vídeos específicos, porque eu quero citar obra por obra, passar algumas informações, mostrar como ela pode ser trabalhada, falar um pouquinho, não fazer uma resenha, mas falar um pouquinho do conteúdo de cada uma delas, para você ir pensando em como utilizar. E se você utiliza as histórias em quadrinhos, mande um recado também aqui no canal. Esse é o principal objetivo dessa lista que eu estou fazendo e eu conto com você. Obrigado, até mais.